Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje conosco? Amém? Abra a tua Bíblia então, no Evangelho de João. João capítulo 3. Glória a Jesus. João capítulo 3. E nós vamos ler, é um pouquinho extensa a leitura hoje, irmãos. Mas vamos ler, o texto vai até o 15, mas vamos ler até o 8 e depois eu vou só comentando. Então diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Fale com Jesus de novo. Oh, querido Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, para Te adorar, para Te louvar, para santificar a nossa vida cada vez mais, Senhor. E nós queremos agora ouvir a Tua palavra, que é a que nos santifica. E eu peço, vem falar conosco. Senhor Jesus, vem me usar conforme for da Tua vontade, que eu desapareça, mas que o Senhor venha aparecer na minha vida, na Tua igreja. Que o Seu nome cresça e seja glorificado, Jesus, porque o Teu nome é o nome sobre todo nome. Fala conosco, Espírito Santo, dirige esta palavra, me usa. E que cada um que aqui está possa nessa noite voltar para casa abençoado, conhecendo um pouco mais a respeito da Tua palavra. Alimenta-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Esse texto que nós lemos até o versículo 8, ele vai na realidade até o versículo 15. E esse texto é também muito usado pelos pastores, pelos pregadores, quando vai se falar a respeito de batismo nas águas. Mas hoje eu quero te falar o mesmo texto com uma visão um pouco diferente. Não que eu vou sair do que a Bíblia diz, não é isso. Mas eu quero te mostrar que não é só para batismo nas águas esse texto. Amém? Então vamos entender melhor, esse texto para nós colocarmos em prática na nossa vida. Então veja só. Aqui nos conta a história de um homem chamado Nicodemos, que só é citado aqui no Evangelho de João. É o único lugar da Bíblia que fala desse homem,
chamado Nicodemos. E fala 3 vezes a respeito dele, aqui e em mais 2 versículos também do Evangelho de João. E o que nós entendemos aqui dessa história, desse acontecido aqui com esse homem e com Jesus, é que esse homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu, uma seita que tinha no tempo de Jesus, né? Desculpe, usei a palavra errada, seita não. Uma maneira de servir a Deus na época do povo judeu. O fariseu, então. Porque tinha fariseus, saduceus, né? Então o Nicodemos era fariseu. E como fariseu, ele era membro do Supremo Tribunal Judaico. O que é isso? O Sinédrio. Você já leu na tua Bíblia essa palavra com certeza, o Sinédrio, que era então como se fosse hoje para nós o Supremo Tribunal Federal, que é a lei maior, né, que nós temos no nosso país. O que for decidido por esse tribunal, então, é lei. Não é assim? É assim, né? Então, veja só, aqui também era assim. O Sinédrio era o tribunal judaico e que era o tribunal, então, que decidia as questões do povo. Tudo que tinha que se resolver a respeito do povo judeu passava pelo Sinédrio, então pelo Supremo Tribunal Judaico. E Nicodemos, então, era um grande líder dentro desse Sinédrio, desse tribunal, que a Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. Então ele era uma das maiores autoridades que tinha no Sinédrio. E a história nos ensina também que ele era um homem importante na sociedade judaica, que provavelmente ele tinha muito dinheiro, ele era um homem bem, vamos dizer assim, resolvido nas questões financeiras da época, porque ele tinha posses, e ele era então como se fosse um exemplo para o povo judeu. E esse homem então, Nicodemos, e até por curiosidade eu fui olhar no Google o significado do nome Nicodemos, e encontrei lá que significa vitória do povo ou vitorioso. Se você colocar lá no Google, você põe assim, significado do nome Nicodemos, vai aparecer que o nome Nicodemos é um nome grego, só que daí não é com C, é com K, Nicodemos, porque é um nome de origem grega, e você vai encontrar lá essa definição, significa vitória do povo ou vitorioso. Então, até no nome, Nicodemos era um homem, vamos dizer assim, bem visto, porque o nome dele já significava vitorioso, né? Mas quando ele ouviu a respeito de Jesus, porque quando Jesus estava pregando aqui na terra, irmãos, no seu ministério terreno, Jesus, ele foi assim, vamos dizer que o assunto do momento, da época, porque ele ficou famoso. Todo mundo ouvia falar de Jesus, mesmo aqueles que não aceitavam a mensagem dele, mesmo aqueles que não concordavam com o que o Senhor Jesus pregava, mas eles ouviam falar de Jesus. E então, muita gente na época, né, ouviu falar do Senhor Jesus, e Nicodemos foi um deles. Tanto porque os fariseus, que era então o grupo que Nicodemos fazia parte, era um dos principais, dos responsáveis, os fariseus viviam perseguindo Jesus. Então, Nicodemos sabia. E ele ficou, vamos dizer assim, que interessado nas mensagens de Jesus, porque ele era um doutor da lei. Como membro do Sinédrio, ele tinha de ter conhecimento de toda a lei
A lei do quê? A lei de Moisés, o Velho Testamento. Então ele tinha esse entendimento, ele era uma pessoa culta, e ele tinha então o conhecimento da lei de Deus. E como ele era então um dos doutores da lei, ou vamos usar como se fosse hoje um dos teólogos famosos, vamos dizer assim, de hoje, Nicodemos era assim. Ele era importante na resolução dos problemas, né, de Israel, mas ele era também vamos dizer, um professor, um conhecedor profundo da lei do Senhor. E aí então ele ouviu falar de Jesus e dos seus ensinamentos. E quando ele ouviu falar de Jesus, então ele resolveu procurar Jesus. Mas olhe bem o detalhe aqui, irmãos. Nós lemos aqui no versículo 2, que diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre ou professor. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu que Jesus era uma pessoa diferente, que Jesus não era como os outros doutores da lei, porque falavam as coisas que estavam escritas, mas não tinham autoridade para falar. E quando Jesus falava com conhecimento de causa, vamos dizer assim. Jesus sabia o que ele estava falando. E isso chamava a atenção das pessoas. E chamou a atenção de Nicodemos. Mas tem um detalhe aqui que nós, antes de eu continuar a explicação, nós temos que observar aqui, ó. De noite foi ter com Jesus. Por que será que Nicodemos foi procurar Jesus de noite? E não foi durante o dia, enquanto Jesus estava pregando, né? Que Jesus pregava nos montes, Jesus pregava nos lugares onde tinha espaço, porque a multidão se juntava para ouvi-lo. Mas Nicodemos não foi durante o dia, Nicodemos foi à noite. Então os teólogos, os estudiosos da Bíblia, dizem que, e é o que a gente entende quando lê, né? A primeira coisa que a gente entende quando lê que ele foi procurar Jesus à noite, a gente entende que ele estava com vergonha de ser visto com Jesus. Então ele foi procurar Jesus durante a noite, ou seja, para não se comprometer diante dos demais líderes do Sinédrio. Então ele foi procurar Jesus à noite. Tem alguns que dizem assim, não, ele não estava com vergonha, ele foi procurar Jesus à noite, porque como ele chamou Jesus aqui de rabi, né, ou de mestre, de professor, ele, sabendo que Jesus era alguém que ensinava, ele não quis atrapalhar os ensinamentos de Jesus durante o dia, porque tinha esse costume de não se atrapalhar alguém que estava ensinando alguma coisa, um professor, um mestre. Então tinha esse costume na época, e algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que podia ser isso. Mas o mais provável é que ele não queria se comprometer diante do Sinédrio, por causa que ele era uma pessoa de autoridade, e ele não queria ser visto com Jesus, porque iam dizer assim, o quê? Nicodemos, esse homem tão importante, está se juntando a Jesus, porque muitos tinham Jesus como uma pessoa que queria causar problemas, né? Que estava ali só para causar tumulto, e se levantar contra o judaísmo, né, contra os líderes da época. Mas Jesus nunca teve essa intenção. Jesus estava ali pregando a salvação, né? Então veja só, alguns têm essas duas linhas de pensamento aí a respeito do porquê que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Mas sendo uma ou outra, eu acho que foi para não se comprometer, mas ele foi então à noite, né? E quando ele chegou, então, para conversar com Jesus, ele falou isso que nós já lemos, que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. Então ali ele estava dizendo, eu sei que tu é diferente,
Eu sei que tu tem poder de Deus, porque senão você não podia falar e fazer o que você fala e o que você faz. E aí Jesus deu uma resposta para ele. Olha só, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, agora preste atenção nessa palavrinha bem pequenininha aqui, ó, não pode ver o reino de Deus. Ver. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Indiretamente aqui, nós podemos entender que Jesus estava dizendo assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é uma pessoa importante, tem autoridade, é bem visto no meio do povo, é responsável pelo sinédrio. E Jesus poderia, quem sabe, né, aqui vamos imaginar uma situação que Jesus talvez estivesse até dizendo: até o teu nome está dizendo que você é importante, pois se o nome dele significava vitorioso, né? Então imagina só, é uma coisa que poderia trazer mais um benefício para ele. Então Jesus podia ter dito tudo isso para ele: ó, eu sei que você é importante, até o teu nome mostra isso, mas eu te digo, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia a lei de Moisés, o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época, né? No tempo que Jesus esteve aqui, não existia Bíblia assim como nós temos hoje. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda, porque foi escrito depois, né, pelos discípulos e pelos outros autores do Novo Testamento, mas eles tinham o Velho Testamento, então ele conhecia o Velho Testamento de capa a capa, vamos dizer assim. Ele conhecia todos os pergaminhos, ele conhecia a lei. Mas Jesus disse para ele: não adianta você conhecer, se você não viver e não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Então olha só o detalhe aqui: ver o reino de Deus. E quando fala em reino de Deus, aqui eu não vou nem falar nessa mensagem aqui a respeito de reino de Deus no sentido de que Deus prometeu para os descendentes de Davi o reino, né, de Israel. Então eu não estou falando aqui em reino de Deus hoje nessa mensagem como o trono da nação de Israel. Eu não estou falando como o evangelho do reino, que eu já falei para vocês que é a mensagem para o povo de Israel, que é diferente da mensagem para nós, igreja, porque para o povo de Israel é o evangelho do reino e para nós, igreja, é o evangelho da graça, né? Da salvação pela graça, porque nós não merecíamos. Mas o povo judeu, porque é o povo escolhido de Deus, então é o evangelho do reino, porque eles são, né, o povo que Deus escolheu para ser o povo dele. Então ele prometeu um reino. Então, mas quando eu falar aqui hoje a respeito de reino de Deus, eu não vou estar falando nesse sentido, tá, irmãos? Eu não estou falando de reino físico, mas eu estou falando aqui a respeito de reino de Deus no sentido de mundo dos salvos, vamos dizer assim. Céu, glória. Tá? Amém? Então eu vou estar falando nesse sentido aqui. Reino de Deus. O reino, ou seja, a salvação que o Senhor deu para nós de presente. Reino de Deus, salvação. Nesse sentido, então, eu vou estar explicando isso aqui para você. Então, olha só, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se alguém não pode nem ver o reino de Deus, do que dirá entrar no reino de Deus? Amém? E olha só, Jesus ainda continua falando depois, vou ler o 4 e o 5, que diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode, o quê? Entrar no reino de Deus.
Então, primeiro Jesus disse assim, que quem não nasce de novo, não pode nem ver. E depois ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se não pode ver, como é que vai entrar? Ficou entendido isso? Se uma pessoa que não nasce de novo, o que é nascer de novo? Nascer de novo é se arrepender dos seus pecados, é aceitar Jesus como Salvador, né? É mudar de vida. Então é mudar aquilo tudo que estava errado. Agora sou cristão, não posso mais fazer tudo aquilo que eu fazia. Então eu nasci de novo. Então Jesus está dizendo aqui, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é nesse sentido aqui que eu quero falar para você hoje. A mensagem, então, é nessas duas palavrinhas aqui, ver e entrar. Porque às vezes a gente lê tão rápido o texto que não para e não se apercebe do que está ali escrito, numa simples palavrinha. Não é assim? Olha só. Então Jesus disse isso, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Hoje em dia, irmãos, tem tanta gente que pensa que faz parte do reino de Deus, mas nem sequer viu o reino de Deus. Olha, vão acompanhando o raciocínio comigo. Pensam que estão dentro do reino de Deus, ou seja, pensam que são salvos. Pensam que por fazer parte de uma igreja já estão salvos. Irmãos, reino de Deus não é essa igreja aqui não é reino de Deus. Nós viemos na igreja, falamos da igreja que faz parte do reino de Deus, sim, mas não essas paredes aqui. É como eu já expliquei para vocês, são todos os salvos do planeta, todos os que já morreram salvos, todos aqueles que ainda vão se converter, fazem parte da igreja. Então fazem parte do reino de Deus, quer dizer, são salvos. Amém? Então, olha só, mas a parede física, denominação de igreja, não é reino de Deus. O reino de Deus é invisível. Então, nós não enxergamos o reino de Deus. Mas nós fazemos parte dele quando nós nascemos de novo. Porque Jesus disse, então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se não pode nem ver o reino de Deus, como é que vai entrar? E as pessoas acham que por fazer parte de uma igreja, por saírem de casa e irem em algum culto, já estão dentro do reino de Deus. Não é assim que funciona. O reino de Deus, para começar, não é visível. Você não vai dizer, onde é que está o reino de Deus? Será que está ali? Está aqui? Está lá? Não. O reino de Deus é invisível e está em nós. Quer ver? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Lucas 17, 21. Para você entender bem isso aqui que eu estou te falando. Lucas 17, 21. É isso aqui que eu acabei de te dizer. Que não adianta a gente dizer o reino de Deus, aonde é que está? Está lá dentro da igreja, está lá fora, está onde? Não. O que a Bíblia nos diz é isso aqui, Lucas, eu falei 16? 17, né? Não, pensei que eu tinha dito errado, é 17, 21. Que diz assim, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então aqui Jesus estava falando onde está o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus. Então ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Por quê? Porque ele não é físico. Ele é para aquele que nascer de novo. Pode ser um pouquinho complicado de falar, mas eu acho que você entendeu, né, irmãos? Não é físico, não é palpável que você toca no reino de Deus. Mas ele é real.
Assim, ó, como eu toco nesse púlpito e ele é real para mim, porque está aqui, eu estou pegando, é real, existe. O reino de Deus também existe, só que eu não posso pegar o reino de Deus. Eu não enxergo o reino de Deus, ele é invisível. Por quê? Porque ele está dentro de todos nós, salvos. Amém? Mas olhe bem o detalhe. Dentro dos salvos. Aqueles que se acham salvos, mas só frequentam uma igreja e não mudam de vida, nem sequer viram o reino de Deus. E se você quiser anotar aí para você conferir depois, eu tenho aqui vários versículos que nos falam a respeito do reino, o reino de Deus. Mateus 19, 24, Mateus 6, 33, Mateus 13, do 44 ao 45, Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 e 15, Mateus 6, 10, Marcos 15, 43 e esse que nós lemos agora de Lucas 17, 21. Então são vários versículos da palavra do Senhor que nos falam a respeito de reino de Deus. Só que nós temos que entender então esse detalhe, o reino de Deus não é material. E para nós enxergarmos o reino de Deus, porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode nem ver, então você não vai enxergar o reino físico e dizer, está ali, não é isso. Mas você vai enxergar no sentido espiritual, porque só pode enxergar no sentido espiritual o reino de Deus quem é salvo. Quem que é o salvo? Aquele que vive pelo Espírito, aquele que não vive pela carne. Então aquele que vive pelo Espírito vê o reino de Deus. Como que vê o reino de Deus? Através dos frutos. Olha só. Através dos frutos que eu tenho na minha vida, vocês enxergam o reino de Deus em mim. Através dos frutos que vocês dão, que vocês praticam, eu enxergo o reino de Deus em vocês. Ficou entendido isso? Amém? Então o reino de Deus não é material que nós possamos pegar, mas ele é visível para aqueles que nasceram de novo. Então, se eu nasci de novo, eu posso ver e entrar. Mas se eu não puder ver, como é que eu vou entrar? Você pode entrar em algum lugar sem você primeiro observar aonde que é a entrada? Não dá, né? A não ser que te conduzam, que te levem ali, mas mesmo assim é uma coisa estranha. Então, Jesus disse que para aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. E se você não vê o reino de Deus, é porque você ainda não é salvo. E para ver o reino de Deus, então, é através do Espírito. E Jesus continuou falando. Perguntou-lhe Nicodemos, porque daí Jesus disse que tinha de nascer de novo, né? E Nicodemos disse assim, Nicodemos não estava vendo o reino de Deus, porque ele estava olhando pelo lado material. Aí quando Jesus disse se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele disse, mas como, Rabi, o mestre, como que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Eu não posso. Né? Então Nicodemos, mesmo conhecendo a palavra de Deus como ele conhecia, ele era doutor da lei, ele era um especialista na lei na época. Então mesmo ele conhecendo a palavra de Deus, a lei de Deus, ele era ainda da carne. Ele não tinha nascido pelo Espírito. Ele ainda estava vivendo na carne. Só nasce de novo aquele que nasce de cima ou do alto. O que é nascer de novo? É se entregar para Jesus, é nascer para Deus, é abandonar a velha vida, é se converter de verdade. Então esse texto aqui, irmãos, que é muito usado pelos pregadores para falar só de batismo nas águas, não é só para batismo nas águas, não. É para o nosso dia a dia.
Todos os dias nós temos que nascer de novo. Eu já falei aqui várias outras vezes para vocês, que o Evangelho é arrependimento. Já falei, lembram disso? Amém? Evangelho é arrependimento. Jesus está voltando, nós não podemos mais brincar com Deus. Tem gente que brinca com Deus, brinca de vir frequentar uma igreja, mas ainda não nasceu de novo. O que é isso? Ainda não mudou de vida, ainda não se entregou totalmente para Jesus. Então não pode nem ver o reino, do que dirá entrar nele. E se não entrar no reino de Deus, não está salvo. Como eu falei para vocês, eu estou falando em reino de Deus aqui, nessa mensagem, como sentido de salvação, lugar dos salvos, o céu, a glória. Então olha a importância de nós vermos o reino e entrarmos nele. Mas tem gente que pensa que já está dentro e não chegou nem a ver o reino. É isso que eu estou repetindo bem, para você memorizar bem, para você guardar bem isso. Que Jesus estava dizendo, nem vem o reino, do que dirá entrar. Então muitos vão chegar diante do Senhor um dia, como a palavra de Deus nos fala, e vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, fora, não te conheço. Por quê? Porque nunca entraram no reino. Não chegaram nem a ver o reino. Porque se tivessem visto o reino, se tivessem entendido o que é nascer de novo, que é nascer do alto, é nascer de Deus, teriam enxergado e entrado no reino. Porque olha ali, Jesus falou no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não podia nem ver, do que dirá entrar. E tem gente que acha que está dentro e não chegou ainda nem a ver. Ficou claro isso? Por isso que eu estou repetindo várias vezes para você entender. Tem gente que acha que está dentro do reino. Ou está salvo. Mas na realidade ainda nem viu o reino. Nem viu. E como que a gente percebe isso? Através dos frutos. Através dos frutos. O que as pessoas enxergam em você? Qual é a tua fama? O que os outros sabem a teu respeito? Quando olham para você dizem, aquele lá é um confuseiro de primeira. Ou aquele lá é um fofoqueiro. Aquele lá é um mentiroso. Aquele lá só fica falando mal dos outros. Aquele lá só fica causando intriga. Vive de mau humor, briga com todo mundo. Esses são os frutos que a pessoa que ainda nem chegou a ver o reino possui. Mas aquele que já viu o reino e já entrou no reino porque realmente mudou de vida, ele tem que produzir outros frutos. Vamos ler quais são? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha só, Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito, e aqui está falando não só da água do batismo, também entra nisso, mas não é nisso que eu estou te falando hoje. É nascer, mudar de vida, nascer do alto, produzir frutos de arrependimento. Então aqui diz assim, o fruto do Espírito. E Jesus diz que quem não nascer do Espírito. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, aquele que já viu o reino e já entrou no reino, produz esses frutos aqui. Aquele que ainda não chegou a entrar e não chegou nem a ver o reino, produz ira, que
Está tudo ali em cima. Vamos ler. Em vez de eu citar, vou ler. Olha ali, ó, as obras da carne. No mesmo Gálatas 5, só agora um pouquinho antes, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Isso aqui é divisão, aquela pessoa que vive provocando confusão uma com a outra. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, olha só, se Jesus disse que quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino, do que dirá entrar nele, e aqui ele está dizendo, ó, confirmando de novo, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como que a gente sabe se uma pessoa está no reino de Deus, ou seja, é salva? Através dos frutos. E através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um fruto só. Um fruto com todas essas características aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer paciência. A pessoa que tem paciência, a pessoa que sabe resolver as coisas com calma, com mansidão. É aquela pessoa agitadinha, nervosa, que não dá de olhar para o lado, que está dizendo, o que é que foi? Né? Longanimidade, então, que é a paciência, benignidade, ser bondosa. Ter bondade com os outros, saber amar, não ficar falando mal toda hora, fala mal de um, fala mal de outro. Não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É a Bíblia. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse domínio próprio aqui é, vamos dizer que das características aqui do fruto do Espírito, esse aqui é o que as pessoas têm mais dificuldade. Por quê? Porque o domínio próprio é como se ele englobasse todos os outros. Domínio próprio é você se controlar. Tem gente que diz assim, quando eu vejo eu já fiz. Quando eu vejo eu já falei. Então por que fez isso? Porque não tem domínio próprio. Não consegue dominar a própria língua, não consegue dominar a própria vida. Ofende todo mundo, briga com todo mundo. É uma pessoa revoltada, é uma pessoa que não tem controle de si mesma. Onde o seu inimigo maior é ele mesmo. Porque não tem controle, não tem domínio próprio. E quem é que pode dar domínio próprio para nós? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só dá para aquele que busca. Quem não busca o Espírito Santo não vai receber domínio próprio nunca. Aí a gente diz assim, tá, mas buscar o Espírito Santo, o que é isso? É orar, é ler a palavra, é aprender de Deus, é se dedicar às coisas de Deus. É dizer, Espírito Santo, eu estou aqui, eu sou pecador, eu sou cheio de erro, mas coloca a tua perfeição em mim. Aos poucos o Espírito Santo vai dando para a pessoa o domínio próprio que ela precisa. Se ela mentia, ela não vai mentir mais. Se ela brigava com todo mundo, ela não vai mais brigar. Ficou claro isso, irmãos? Então não é que o Espírito Santo vai te dar tudo assim de um supetão, de uma vez só. Não dá, tem até um ditado que diz que não dá de ir com muita sede ao pote, né? Perdão? Sim. Amor, bondade, tudo isso aqui. Porque na realidade o fruto do Espírito é amor, ó. Na tua tradução aí não diz, aqui diz, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e no amor aqui entra o perdão. Tudo.
né? Então aquela pessoa, bem lembrado, irmão, aquela pessoa que não perdoa, ainda nem viu o reino, do que dirá entrou no reino. Ficou claro isso, irmãos? Ficou entendido isso? E se ser salvo é estar no reino de Deus, o reino de Deus, como eu falei para vocês, eu não estou falando aqui hoje do físico, do reino Israel, o evangelho do reino, não é isso que eu estou falando hoje, faz parte, mas não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo então, se a pessoa ainda não entrou no reino de Deus, quer dizer, ainda não nasceu de novo. Vamos ler de novo lá o que Jesus falou. Daí Nicodemos perguntou, né? Como que eu posso nascer de novo, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só que antes, no versículo 4, ele tinha dito, não pode nem ver o reino de Deus. Então você não pode ver, do que dirá entrar. E Jesus diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olhe bem o detalhe ali, ó. O que é nascido da carne é carne. O que é isso? É aquela pessoa que tudo na vida ela enxerga pelo lado material. O Senhor Jesus falou isso, não sou eu que estou falando. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, quer dizer, ainda não nasceu do Espírito, ainda é um pecador que não se converteu. Porque aquele que já nasceu de novo continua sendo pecador. Seremos sempre, até Jesus vir nos glorificar. Somos pecadores. Até o momento de nós sermos arrebatados ou nos encontrar com o Senhor quando sairmos dessa vida, o pecado vai estar agindo em nós, porque nós somos descendentes de Adão. Mas com uma diferença, aí nós nascemos de novo, então nós somos pecadores remidos. O que é isso? Salvos pelo sangue de Jesus. Amém? Mas aquele que ainda não se converteu de verdade, ó, Jesus falando, o que é nascido da carne é carne. Só enxerga as coisas da carne. Só vê pelo lado material. Tudo que acontece na vida, ele só vê pelo lado material. Tudo. Só o material. E hoje em dia, o material, quando a gente fala em material, é o quê? É o financeiro. Então, aquela pessoa que muitas vezes só vive pelo financeiro, vive pelo dinheiro, é carne, ainda não é espírito. Ainda não entrou no reino, nem viu o reino. E Jesus continua dizendo, e o que é nascido do Espírito, olha só, aqui Espírito está com letra maiúscula. O primeiro Espírito que está falando aqui. O segundo está com letra minúscula. Então o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Ou seja, esse Espírito com letra maiúscula aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, aquele que é nascido do Espírito, ou seja, aquele que nasceu já em Deus, aquele que mudou de vida, aquele que aceitou Jesus, aquele que está vivendo para o Senhor, então nasceu do Espírito, é Espírito, ou seja, vê o mundo pelo lado espiritual. Não significa, irmãos, que a gente tem que espiritualizar tudo o que acontece. Se você leva um tombo ali, você diz, foi o diabo que me derrubou. Não, não é isso. Não significa isso. Você não pode espiritualizar tudo e dizer que tudo é obra do inimigo na tua vida. Não é isso. Mas aquele que é nascido do Espírito vê as coisas acontecendo no mundo espiritual e tem entendimento sobre aquilo. Não fica vendo só como um mundo material. Não fica vendo só carne. Então sai a maldade da carne. Sai a vontade da carne. Entra a bondade e a vontade do Espírito de Deus no nosso espírito. Porque quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é recriado. Deus nos dá um espírito novo. Continuamos a mesma pessoa. Mas o nosso espírito é restaurado. Jesus nos lava com o sangue dele. Então isso é nascer do Espírito. E aí Jesus ainda disse assim para Nicodemos, ó, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Então, aquilo que eu falei no início, Jesus estava falando com o homem mais importante dos fariseus na época. Procurou Jesus à noite, né? Para já não se manifestar. Tem gente que hoje em dia ainda tem vergonha de pegar a Bíblia e vir para a igreja. O que é que vão falar de mim? Eu, hein? Sou importante na sociedade. Vão dizer o quê? Vão me chamar de crente? Pois que chame, se tu quer ser salvo, deixa que chame. E eu nem gosto da palavra crente, vão me chamar de cristão. Mas é só para explicar, né, que tem vergonha, tem pessoas que têm vergonha hoje. O mesmo caso aqui de Nicodemos. Aí Jesus ainda continua dizendo, então Nicodemos, você pode ser importante, até no teu nome você já tem uma importância, porque Nicodemos, como eu falei, então significa vitorioso. Então até no teu nome, Nicodemos, você está tendo uma visão de que você é muito importante, mas na realidade você não é nada, porque você ainda não nasceu de novo. Então não adianta, irmãos, ter dinheiro, ter posição social, se achar o tal, se achar o máximo, mas se não tiver nascido de novo, nem viu o reino de Deus ainda, do que dirá entrou no reino. Então Jesus falou isso. E aí ele ainda disse aqui, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui veja só, como nós lemos lá no início, então Nicodemos procurou Jesus à noite. Ele foi conversar com Jesus à noite. E as conversas à noite, quando os judeus tinham conversas à noite, eles geralmente subiam para a laje da casa, porque a casa do povo judeu, toda ela tinha laje, né? Como se fosse essas lajes, né? Hoje das nossas construções. Era um espaço reto que tinha em cima das casas, que no verão, muitas vezes, eles até dormiam, passavam a noite em cima dessas casas, porque era muito quente. E daí aqui então, olha só, provavelmente eles estavam conversando então em cima da casa. Por quê? Porque Jesus sempre usou muito o que ele tinha na época, que era o exemplo dele, para ele falar. E aqui daí, eles estavam, vamos imaginar que em cima dessa laje, né? Dessa parte em cima da casa. Então, vamos supor assim que estava fresquinho, tinha refrescado o calor, né? Que lá faz muito calor. Passou um ventinho e Jesus já usou o exemplo para Nicodemos entender. Olha, Nicodemos, está sentindo o vento? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque Jesus sempre pegava as coisas da época, da cultura, para ensinar a palavra. E aqui então ele falou do vento. Ou seja, assim como o vento é todo o que é nascido do Espírito. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui para Nicodemos? Que o salvo, olha só, o Espírito de Deus faz no salvo o que Ele quer, livre de regras e de religião, mas segundo a vontade do Pai. Então, o Espírito Santo age em nós como um vento. O vento vem e vai, a gente não sabe de onde é que ele está vindo, para onde é que ele está indo, a gente só sente. E foi isso aqui então que Jesus quis dizer, para quem nascer do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, o Espírito Santo vai fazer na vida dessa pessoa a vontade do Pai, sem depender de regras e nem de religião. Porque a vontade do Pai não é religião e nem regras. A vontade do Pai é que sejamos fiéis a Ele para podermos ser salvos. Amém? Ficou entendido isso? Amém? Então olha só, Jesus continuou falando ainda, nós lemos até aqui, né? Aí no 9, Jesus ainda continua falando para Nicodemos, e ele diz assim, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreendes essas coisas? Então Jesus estava dizendo, Nicodemos, você conhece toda a lei, mas você ainda nem viu o reino de Deus, do que dirá entrar nele. Então, Nicodemos, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. E como é que nasce de novo? Aquele que muda realmente de vida e que vive para Jesus. E ali então, né, Jesus continuou ainda falando algumas coisas aqui para Nicodemos.
E o que a gente pode entender então da vida de Nicodemos é que provavelmente, eu não posso afirmar para vocês, mas pelo que a Bíblia nos fala depois aqui nos outros 2 versículos, porque só em João fala dele, ele levou até especiarias. Ele levou aproximadamente 30 quilos de especiarias para envolver o corpo de Jesus quando tiraram Jesus da cruz. Então, provavelmente, Nicodemos ficou um cristão, depois dessa conversa com Jesus. Eu não posso afirmar para vocês, mas é o que a Bíblia nos dá a entender. Então, depois dessa conversa com Jesus, Nicodemos provavelmente se converteu verdadeiramente, deixou de seguir a lei por regras, por religião farisaica, né? E viveu para Jesus. E daí isso a Bíblia não fala, mas a história nos conta, até tem um livro apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, que fala que depois que ele se tornou cristão, então ele foi expulso do Sinédrio e sofreu várias perseguições e foi morto, foi martirizado pelo nome de Jesus. Mas isso a Bíblia não nos diz, é a história hebraica que conta. Mas é bem possível que tenha sido, né? Se ele se converteu verdadeiramente, ele não poderia fazer mais parte do Sinédrio, porque o Sinédrio então era do judaísmo, né? E era contra os ensinamentos de Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Mas o que nós temos que entender então a respeito dessa conversa de Jesus com Nicodemos é isso. Não pense que esse texto aqui é só para se pregar a respeito de batismo nas águas. Não é. Quando Jesus diz que nós temos que nascer de novo, é nascer todo dia, irmão. Todos os dias você tem que nascer de novo. Todos os dias eu tenho que nascer de novo. Não é uma vez só. Ah, tá, pastora, mas então quando eu aceitei Jesus, aquele nascimento não valeu? Claro que valeu, ali foi a tua conversão. Você nasceu de novo ali. Mas todos os dias nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e temos que nascer de novo. Por quê? Porque Jesus só vai levar para o reino dele, que eu estou falando hoje como salvação, o reino, só aquele que realmente nasceu de novo. Ou seja, abandone os teus pecados todos os dias. Não é uma vez só e depois nunca mais. Não é isso. Ser cristão é se converter todo dia. É nascer de novo todo dia. Então Jesus falou, importa-vos nascer de novo. Todos os dias nós temos que nascer de novo. E viver pelo Espírito, não pela carne. Não viva pela carne, meu irmão. Se você viver pela carne, a tua vida lá no final vai ser uma vida frustrada. Porque é só o Espírito de Deus que pode nos dar satisfação, alegria, paz. Só Jesus, né? Então viva pelo Espírito. Ficou entendida a história de Nicodemos, então? E como eu digo sempre, o Senhor Jesus está voltando. E Ele só vai levar aqueles que nasceram de novo. Se você uma vez na vida levantou a mão, aceitando Jesus, e daí você diz, nunca mais eu preciso nascer de novo, porque já fiz aquilo, coitado de você. Você pode nem ter entrado no reino. Pode ainda não estar nem enxergando o reino. Então você tem que nascer todos os dias, para que você possa entrar, não somente ver, mas entrar no reino. E deixe que as outras pessoas vejam o reino de Deus através dos teus frutos. Porque como eu falei, o reino de Deus é invisível. Jesus disse que Ele está em nós. Então você vê o reino de Deus em mim através dos meus frutos. Eu vejo o reino de Deus em você através dos teus frutos. Mas se você ainda vive pela carne, você não tem fruto do Espírito para mostrar. Então você ainda nem viu o reino de Deus. E ainda não entrou nele também. Amém? Repeti várias vezes, mas para você guardar bem isso. Temos que nascer todos os dias. E foi o Senhor Jesus que falou. Ele é a autoridade suprema, né? Se a palavra de Jesus um dia não fizer mudança na nossa vida, não for válida para nós, coitadinhos de nós, estaremos condenados ao inferno. A palavra de Jesus tem que ser a palavra final na nossa vida.